Fala aí, galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal do YouTube. Essa aqui é a aula 83, se eu não me engano. E hoje eu vou falar sobre um aspecto que, se você mudar no seu inglês, se você implementar no seu inglês, eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença em todos os aspectos do idioma. Seja no seu speaking, ou seja na sua fala, seja no seu ouvido, ou seja na sua habilidade de entender as pessoas, seja na sua habilidade de escrever, seja na sua habilidade de ler, para tudo. É somente uma coisa que vai fazer a diferença. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez você já conheça. Então, ó, não vai ser uma aula rápida, onde eu só vou te falar, é isso aqui, pronto, e acabou. Eu vou te falar aqui que é essa coisa, como você deve estudar essa coisa, como você não deve estudar essa coisa, e eu vou te mostrar 4 dessas coisas. Tá ficando curioso ou curiosa, né? Mas, ó, é muito interessante porque eu lembro que quando eu estudava, quase ninguém falava sobre isso. Não tinha alguns teachers, não tinham professores que me falavam, Matheus, isso aqui existe, isso aqui é usado, isso aqui muita gente, se você for para fora, vai utilizar no inglês. Eu tive que aprender na prática ali, na manha, realmente falando com pessoas de fora, realmente, sei lá, indo atrás de conteúdo nativo de inglês. E aqui você vai ter essa sorte de ter isso aqui de graça. Eu não vou te cobrar nada por isso. É uma aula aqui do YouTube e você vai conseguir realmente evoluir seu inglês. Só de aplicar isso aqui, fechou? Então eu vou voltar aqui, ó. Vou aqui abrir a parte do conteúdo. Quando tiver alguma coisa que eu tiver. Nossa, eu tenho que vir pra cá um pouco agora. A câmera tá meio torta, mas tudo bem. Estamos aqui, ó. Primeira coisa que eu quero comentar com vocês é sobre essa diferença aqui, ó, entre o inglês real e o inglês fake. Como vocês podem ver o spoiler que eu dei aqui, ó, basicamente essa coisa que você precisa saber para destravar seu inglês são phrasal verbs. Se você não sabe o que são phrasal verbs, fica aqui. Se você sabe o que são phrasal verbs, fica aqui também, porque você vai aprender vários novos e que são os mais comuns, que são os mais utilizados. Eu vou te dar exemplos deles. Se você já acha que é o fodão ou a fodona de phrasal verbs, você deveria ficar também. Você deveria calçar a sandália da humildade aí, que eu tenho certeza que pelo menos um deles você não conhece. Eu peguei aqui alguns phrasal verbs, tanto para o pessoal ali que está começando, tanto para o pessoal que já está lá na frente. Então não importa se você é básico, se você é intermediário, se você é avançado, se você se considera fluente. Tenho certeza que alguma coisa aqui você vai aprender, fechou? Galera, é o seguinte, primeira coisa que eu quero comentar com vocês. No inglês, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes você estuda e você só está estudando aquele inglês fake. Por exemplo, o que é um inglês fake? É aquele inglês, por exemplo, que você coloca onde o seu teacher, o seu professor, ou a pessoa que você está tentando aprender com, ela somente fala daquela forma. Hey, good morning. How are you? Are you good? Today we will learn about the verb to be. Galera, isso aqui não é o inglês real, isso aqui é o inglês fake. Então você tem que tomar cuidado com isso. E, meu, mesmo que seja difícil no começo, mesmo que você não entenda muita coisa, é muito importante que você se exponha a esse inglês real. O que é o inglês real? É o inglês falado realmente por nativos. Por exemplo, você está assistindo um filme, você está, não sei, ouvindo uma música, você está falando com uma pessoa de fora, por exemplo, meu, isso é o inglês real. Se você não me conhece, se você está assistindo aqui pela primeira vez no YouTube ou no Instagram, talvez você já tenha visto algumas lives que eu já fiz com alguns nativos, por exemplo, pessoas de fora, como canadenses, americanos, meu, pessoas do mundo inteiro, e vocês podem ver ali o inglês real sendo utilizado na prática. Então não ache que só de você ficar lá ouvindo alguém falar muito lento, lentamente com você, com palavras básicas, que você vai chegar nos Estados Unidos e você vai travar. Então eu tô te jogando na cara aqui a realidade, que é essa diferença, e você vai ter que entrar, você vai ter que estudar esse inglês real. E o tópico de hoje é muito relacionado ao inglês real, que são o quê? Phrasal verbs. Porque, meu, quando você vai para fora, você só vai ouvir os nativos utilizarem phrasal verb. Mas primeiro, eu vou explicar o que é e depois eu começo a dar uns exemplos para vocês aqui, ó. Então, ó, a diferença entre o inglês real e o inglês fake. Deixa eu colocar aqui, ó. Meu, eu tô. Vou ter que me arrumar aqui, calma aí. Deixa eu ver essa câmera. Ó, me diminuir aqui. Agora tá melhor, um pouco melhor. Ó, nossa, mas tô se sentindo muito baixo. Calma aí. Melhora um pouco. Tá melhor. Ó, a diferença entre o inglês real e o inglês fake. Basicamente, o inglês. Putz, agora é a bateria. Só pegar o carregador aqui. Pronto, eu peguei o carregador aqui, ó. Então, ó, basicamente, o inglês real, ele, onde você vê em filmes, séries, falando com pessoas de fora, você deve se expor a esse inglês.
Não só ficar naquele inglês nivelado. Outra coisa, o que são phrasal verbs? Vou te explicar agora. Phrasal verbs, como você pode ver essa palavra aí, ó, verbs, se refere a verbos, certo? Só que não são somente verbos, ó. Os phrasal verbs, eles são verbos, ok? Eles são verbos, só. Porém, eles também estão acompanhados de uma outra palavra. Por exemplo, uma preposição. Não vou entrar em muito conteúdo técnico. Ou um advérbio, por exemplo. Por exemplo, a gente tem um verbo go, certo? Que é o verbo ir. Beleza, o verbo go é um verbo go. Só que se eu falo go off, usando o off depois, aí vira um phrasal verb, que significa disparar. Ou seja, phrasal verbs são verbos, só que eles acompanham uma palavrinha logo depois dele. Por exemplo, go off, go on, go past. Então, meu, é um verbo e uma palavra depois. Quando você tem um verbo e logo após o verbo uma outra palavra, você tem um phrasal verb. E, cara, phrasal verbs não tem nada a ver com o sentido do verbo sozinho. Por exemplo, go significa ir, mas não tem nada a ver com disparar, entendeu? Então você vai ter que ir ganhando essa experiência, você vai ter que ir ganhando esse conteúdo sobre phrasal verbs. E cara, muita gente estuda os phrasal verbs de maneira errada. Só um detalhe aqui, os phrasal verbs, eles basicamente quase todos eles vão ter mais que um sentido. Então não acho que só go off é disparar. Não, ele tem mais uns 2, 3, 4, tem phrasal verbs que tem uns 5, 6 sentidos. Então, meu, não adianta você ficar querendo aprender todos os sentidos de uma vez só. Tem uma maneira muito mais eficaz de você conseguir aprender cada um deles. E eu vou te ensinar agora, fechou? Mas, ó, uma coisa que eu não te recomendo, que é o que basicamente todo mundo faz. Deixa eu colocar aqui embaixo. Ah, na verdade, eu coloquei também para falar o que não são phrasal verbs. Muita gente confunde isso, ó. Eu já vou te explicar como não estudar phrasal verbs, eu vou te explicar como estudar de forma eficiente, mas muita gente confunde phrasal verbs com expressões. Por exemplo, o pessoal tá acostumado a ouvir algumas expressões, por exemplo, the early bird, por exemplo, catches the worm. Ou se não, make ends meet, ou seja, fazer as contas fecharem, né? Tipo, parece um verbo ali, mas não é um phrasal verb. Por exemplo, a expressão the early bird catches the worm. Ou seja, quem acorda cedo, bebe. É como se fosse uma tradução da nossa expressão em português, né? Bebe água limpa. Então, meu, isso aqui são expressões no inglês. A gente chama isso aqui de algumas expressões, alguns idioms. Só que phrasal verbs não tem nada a ver com isso. Pra você ver, pra você achar um phrasal verb, o que você vai ter que ter? Você vai ter que ter um verbo e uma preposição, um advérbio ou alguma outra palavra logo após esse verbo. Se for só uma expressão que você quer expressar uma ideia, por exemplo, uma outra expressão que é muito comum também, que eu vejo o pessoal falar bastante, por exemplo, it's raining cats and dogs. Isso aqui é uma expressão idiomática, ou seja, tá chovendo canivete, tá chovendo muito. Não tem nada a ver com phrasal verb. Phrasal verb, você vai ter que aprender eles sempre que você vê um verbo, e nesse verbo tem também junto ali uma preposition or an adverb, aí sim você tem um phrasal verb. Agora uma expressão ou essas que eu coloquei para vocês, esses idioms, que são expressões idiomáticas, não tem nada a ver com phrasal verbs, só para deixar isso claro para vocês. Agora voltando àquela parte que eu queria mostrar sobre como não estudar, é o que eu vejo a maioria das pessoas fazerem, é fazer o quê? Como não aprendê-los. Não aprendê-los. Ó, você não deve pegar uma lista de phrasal verbs para estudando durante o dia. Por exemplo, muita gente faz o quê? Vai lá no Google e coloca a lista dos 50 phrasal verbs mais utilizados por americanos. Aí vai aparecer essa lista, porque o Google te dá essa lista. Porém, cara, não é assim que você vai aprender. Por quê? Porque lá, deixa eu vir mais pra cá um pouco. Ó, vocês podem ver, tem uns. There are some cars passing here. There's some traffic. Mas não dá pra ver muito bem. Mas, ó, não é assim. Ó, deixa eu colocar mais pra cá pra vocês verem, tá vendo? Ó, tem uns carros ali. Mas vou vir mais pra cá. Vocês focarem em mim. Então, ó, vocês não estudam phrasal verbs dessa forma. Vocês não abrem uma lista lá no Google e começam a ler, tipo, go off é disparar. Agora, take off é decolar. Agora, go on é continuar. Não é assim, cara. Você vai aprendendo por contexto. Como assim por contexto?
Isso aqui não só para phrasal verbs, mas para qualquer palavra, para qualquer coisa que você quer aprender inglês. Não aprenda por meio de lista, aprenda por meio de contexto. Por exemplo, você vai ver um novo trecho de um filme, você está estudando ali com uma música, você está lendo ali um parágrafo, você está numa aula de inglês. Aí sim, você vai ganhando, você vai aprendendo essas palavras dentro de frases reais, dentro de contextos. Então, não pegue por lista. Eu vou te mostrar um exemplo aqui de uma lista. Deixa eu ver aqui se eu acho. Tenho que tentar abrir isso aqui primeiro, mas eu não vou abrir porque senão eu tenho certeza que vai travar aqui a live. Mas ó, não aprenda por meio de listas. Como que você deve aprendê-los? E agora é isso que eu vou te ensinar agora, ó, que é basicamente, ó, você deve aprendê-los por meio de contexto. Ou seja, conforme você vai estudando com materiais, nesse material você vai ter vocabulário. Ó, você aprende tudo por lá. Por exemplo, eu tô estudando aqui com esse vídeo. Lá nesse vídeo, dentro do vídeo vai ter um phrasal verb. Aí conforme você tá assistindo o vídeo, você entendeu o contexto da coisa, eles utilizaram, por exemplo, lá, eles falaram the bomb, que nem eu falei lá, go off, will go off. Beleza, olha o phrasal verb aqui. Dentro do contexto, você viu go off. Você entendeu que go off seria explodir, to explode. The bomb, a bomba vai explodir, entendeu? Então você não tá pegando uma lista de coisas, decorando 50 phrasal verbs por dia. Você tá estudando ali com o material que você tem, com não por meio de lista, mas por um contexto real, onde o phrasal verb foi utilizado em uma situação real, beleza? Então é isso, já expliquei o que é os phrasal verbs, como aprendê-los, como não aprendê-los, e agora eu vou te mostrar 5 deles. Eu tava pensando aqui, eu falei, eu vou trazer nessa aula os 5 phrasal verbs que eu mais vejo as pessoas utilizarem. Tipo assim, eu tô conversando com alguém de fora e essa pessoa sempre fala. Tipo, a pessoa tá conversando comigo e do nada sai esse phrasal verb. Procurem reparar nisso, tá? Não fiquem só no campo da teoria. Sempre que você vê, por exemplo, a pessoa usou um verbo e logo após veio uma outra palavra, você pode pensar, raciocina com você mesmo. Isso aqui é um phrasal verb. Então, eu posso anotar ele aqui no meu vocabulário. Eu tô aprendendo ele por contexto, fechou? Então bora lá, eu vou te mostrar o primeiro deles, que é exatamente esse aqui, ó. Let me show you. Os 5 mais comuns no idioma. Ó, eu quero que você mande aqui nos comentários desse vídeo se você já conhecia algum deles, fechou? Por que eles são phrasal verbs? Porque aqui, ó, por exemplo, look é o verbo olhar. Look sozinho quer dizer olhar. Look for já tem outro sentido. Give é o verbo dar. Dar, eu vou te dar, por exemplo, I will give you my wallet. Eu vou te dar minha carteira. I will give you my wallet. Porém, give up já tem um outro sentido que não tem nada a ver com give. Put significa colocar. Por exemplo, I will put my glasses on the table. Eu vou colocar meus óculos na mesa. So, I will put my glasses on the table. Porém, put up with não tem nada a ver com colocar. Ele tem um outro sentido. Deixa eu vir mais pra cima aqui. Tem um outro sentido. Aí aqui, ó, é go on. Go on significa go, por exemplo. I will go. Na verdade, o verbo go é o verbo ir, né? Por exemplo, I will go to Canada next year. Eu vou pro Canadá ano que vem. Só que go on tem um sentido totalmente diferente. Então é a mesma coisa. É um phrasal verb. E por último aqui, é o take off. O verbo take é o verbo pegar. Por exemplo, can you take that book for me? Você pode pegar esse livro para mim? Can you take that book for me? A pessoa vai lá e pega para mim um livro aqui, um dos livros que eu estou lendo agora. The Courage of Not. É muito bom esse livro aqui. Fechou? Então depois vocês deem uma olhada lá também. Here, take off, go on, put up with, give up. Então, ó, eu te expliquei, eu te dei a tradução do primeiro verbo aqui. Agora, olha a diferença entre o verbo e o phrasal verb. Esse primeiro aqui, por exemplo, look for, tem o sentido de... uns exemplos aqui em várias estruturas, no presente, no passado, no futuro, para você saber como utilizá-la ali na prática, em qualquer estrutura. Você não vai saber só uma frase pronta ali, de pronto, você vai saber como formular frases com esse phrasal verb. Então, eu posso falar, por exemplo, se eu quero dizer, eu estou procurando pelas chaves do meu carro. Então, aqui, eu teria que usar essa estrutura. I'm looking for my car keys. Tá vendo? Por que I'm looking for? Sempre que você
tá dizendo que você está procurando, ou seja, eu estou procurando. So, I'm looking for my car keys. I'm looking for my car keys. Então, esse ing, a gente usa quando a gente quer dizer que aquele verbo, eu estou procurando. Por exemplo, eu estou estudando, studying. Eu estou trabalhando, I am working. Nesse caso aqui, ó, I am looking for my car keys. Ou seja, eu estou procurando pelas chaves do meu carro. Agora, por exemplo, se eu quero falar que eu procurei, vamos supor que eu quero falar, meu irmão, ele procurou por um trabalho. So, my brother. Aí aqui, ó, se você ainda está no básico, isso aqui é um detalhe que a gente tem no inglês, que sempre que a gente tem um verbo regular e a gente quer colocar ele no passado, a gente coloca o ed no final. Então, my brother looked for a new job. Ou seja, meu irmão, he looked, ou seja, no passado, for a new job. Aqui, ó, I'm looking for, eu estou procurando. Aqui, ó, meu irmão procurou. My brother looked for a new job. Tá vendo, ó? Não é o verbo look, porque o look é você olhar para alguma coisa. Agora, look for é você procurar por alguma coisa. Um outro exemplo aqui, por exemplo, no futuro. Futuro, a gente geralmente usa o will. Por exemplo, my boss will look for a partner, por exemplo. My boss, meu chefe, né? Will, ou seja, ele vai no futuro, will look for a partner. Ele vai procurar por um parceiro, por um sócio ali, for a partner. Então tá vendo, ó, eu posso utilizar esse look for, esse phrasal verbs, em diversas estruturas. Eu posso usar no present continuous, no presente contínuo, eu posso usar ele no passado, eu posso usar ele no futuro. Você pode brincar aí, formando diversas expressões. Então, ó, sempre lembra que quando você ouvir esse phrasal verb aí, to look for, ele tem o sentido de você procurar, de você estar à procura de alguma coisa ali. Fechou? O segundo deles, que eu coloquei aqui, ó, é esse aqui, ó, to give up. Então, lembrando que give up, o give sozinho significa você dar alguma coisa, por exemplo, I'll give that book to you. Eu vou te dar esse livro. Agora, give up seria você desistir. Então, por exemplo, eu quero falar no presente. Eu sempre desisto dos meus projetos. Nossa, isso aqui não acontece. Um exemplo, ó. I always, ou seja, eu sempre give up on my projects. Olha o give up aqui. Ou seja, eu sempre desisto. I always give up on my projects. I always give up on my projects, entendeu? Então, sempre que você vai usar no presente ali, você vai usar o give up sempre junto. Give up, give up, give up. É assim que você pronuncia. Muito fácil, não tem segredo. Agora, se for no passado, não é que nem o verbo look, que é um verbo regular, é um verbo irregular. Então, como que ele funciona? Ao invés de give, você vai usar o gave. Você vai mudar o verbo porque ele vai para o passado. Então, por exemplo, we gave up on it. Peraí, deixa eu espiar. We gave up on it. Ou seja, gave seria o passado de give e o up, ele sempre vai estar ali. Quando você vai mudar... Uma moto passando ali. Quando você vai mudar o verbo, é sempre o verbo só. Você não muda a preposição, você nunca vai mudar o for. O for, o up, nesse caso, ele sempre vai estar ali da mesma forma. O que você vai mudar é sempre o verbo. Give vai para gave, se for no passado. O look vai para looked, se for no passado. Agora, por exemplo, se for no futuro, I think, por exemplo, eu acho, I think that you will give up soon. Ou seja, eu acho, I think that you will give up soon. Cara, eu acho que você vai desistir logo logo. Eu acho que você vai desistir em breve. Esse soon, é assim que a gente pronuncia, soon, seria em breve. Logo logo você vai desistir. So, I think that you will give up soon. Soon. Fechou? Então, ó, vou te apresentar 5 phrasal verbs aqui. Os 5 que eu considero os mais utilizados. Os 5 que eu considero mais comum. Nossa, parece que eu tô em Nova York, ó. Passando uma ambulância, ó. Look for and give up, ok? Look for, procurar, give up, desistir. Tirem um print aí depois, ou se não, sei lá, anotem essas frases para vocês saberem como utilizar em uma estrutura ou outra. Depois, o terceiro phrasal verb que eu queria comentar com vocês é esse aqui, ó, put up with, que ele é bem estranho mesmo. Tipo, put significa o verbo colocar, beleza, put up with. Up é lá em cima, é colocar algo lá em cima? Não. Isso aqui você vai utilizar quando você quiser expressar a ideia de você tolerar algo.
Isso aí, tolerar alguém ou uma situação. Você poderia utilizar o verbo tolerate? Poderia. I tolerate my mother. Entendeu? Tipo, ó, sempre lembre-se disso. Eu vou até voltar aqui, ó. Vou até vir mais pra cá, ó. Sempre lembre-se disso. Os phrasal verbs, eles sempre podem ser substituídos por uma palavra bem mais simples. Então, ao invés de put up with, eu poderia falar tolerate. É muito mais fácil, é muito mais tranquilo. Eu vou lembrar fácil, parece com o português. Porém, não é assim que o inglês real funciona. Na maioria das vezes, no inglês real, se você estiver falando com americano, se você estiver falando com qualquer pessoa que seja fluente no inglês ou se você esteja assistindo um filme, na maioria das vezes as pessoas vão optar pelo phrasal verb. Por quê? Porque é o idioma. Poderia ser mais fácil? Poderia. Mas foi assim que é e é assim que você tem que levar isso, é assim que você tem que aprender também. Então, lembra sempre que você pode sempre usar uma palavra mais simples, se você preferir, você pode usar, a pessoa vai te entender, mas aqui eu tô te passando o inglês real, o inglês comum, o que acontece no dia a dia realmente. Então aqui, ó, se você voltar, take a look. Put up with significa basicamente tolerar. Por exemplo, se você quiser falar I can't put up with it anymore. Ou seja, I can't put up with it anymore. Esse e tem o sentido de isso, né? Então, cara, eu não consigo tolerar isso mais. Esse anymore seria não mais. Então, eu não consigo mais tolerar isso. Não mais anymore. So, I can't put up with it anymore. Você pode utilizar isso para pessoas ou para situações. Por exemplo, I won't put up with him. Ou seja, eu não, I won't. Tá vendo que tudo isso aqui, ó, são modal verbs. Eu não vou entrar nisso aqui agora, mas ó, I can't seria eu não consigo. E I won't, eu não vou te tolerar ele mais. So, I won't put up with him. Tá vendo, ó? Essa aula aqui é tanto para você que tá no básico, tanto para você que tá no intermediário ou no avançado, porque aqui a gente tá vendo algumas coisas que realmente são um pouco mais ali pra frente. Então, I won't, eu não vou. I won't put up with him. Eu não vou tolerar ele. Ou, por exemplo, I put up with my brother for a long time. Ou seja, eu tolerei. Por que aqui tá no passado se eu não mudei nada? Porque o but não muda nada. Se ele for no futuro, se ele for no passado, se ele for no presente, ele sempre vai se comportar da mesma forma. Ele vai estar lá but. O que vai diferenciar vai ser o contexto da coisa. Então, por exemplo, aqui eu falei for a long time, por um bom tempo, for a long time. Nossa, parecia que eu tô falando de dinheiro. Eu fiz isso aqui, né? Nada a ver. Mas, ó, I put up with my brother. Eu tolerei com meu irmão. Se eu só falar isso aqui, ó, significa que eu tolero meu irmão. I put up with my brother. Só que como eu falei aqui, ó, for a long time, por um bom tempo, aí o contexto me diz que isso aqui acontece, já vem acontecendo faz muito tempo. For a long time. Fechou? Então, ó, só pra revisar até agora, put up with, give up and look for. A gente tem mais dois. O próximo deles aqui, ó, go on. Cara, isso aqui é muito comum no inglês real. Por exemplo, as pessoas falam isso toda hora. Repara nos filmes. E significa basicamente, você pode usar a palavra continue, mas sempre, quase sempre, eles vão usar o go on. Por exemplo, please go on. Ou seja, por favor, continua falando aí. I'm sorry. You can go on. Ou seja, cara, desculpa, você pode continuar. You can go on. Ou senão, I went on with the presentation. Olha que engraçado aqui. O que seria esse went on? Ó, aqui ó, eu falei no presente. Please go on. Continua. I'm sorry. Você pode. You can go on. Você pode continuar. Aqui ó, eu quero falar que eu continuei no passado. Qual é o passado do verbo go? O verbo go no passado, ele é um verbo irregular. Então a gente usa o went. So I went on with the presentation. Eu continuei com a apresentação. Tá vendo como que é engraçado isso? Tipo, parece estranho, mas é assim que funciona. Então toda vez que você quiser falar para alguém continuar, seja uma fala, uma apresentação, alguma coisa, algum projeto, go on with the project, ou qualquer coisa, go on. Esse é o phrasal verb que você vai utilizar. Tá vendo, ó? Isso aí é uma coisa que talvez você não sabia que vai fazer a diferença no seu inglês, cara. Se você não sabe, se você não conhece pelo menos os phrasal verbs que são os mais comuns, os mais utilizados no inglês, infelizmente, quando você for falar com alguém lá fora ou quando você for assistir alguma coisa, provavelmente você não vai entender, tipo, boa parte do que eles estão falando, porque toda hora eles utilizam
phrasal verbs. Então, se você quiser ser uma pessoa capaz de entender o inglês falado, o inglês real, e se você quiser ser capaz também de se comunicar de forma muito mais assertiva, de uma forma muito mais fluente, você tem que saber, você tem que estudar e você tem que colocar em prática também os famosos phrasal verbs. Nessa aula aqui, eu te dei 5 deles, a gente tá no quarto, eu vou te apresentar mais um. E eu tô te mostrando aqui realmente como funciona. Como utilizar ele no passado, no presente, no futuro. Então não tem desculpa. Ó, por exemplo, você pode pegar essa aula aqui, anota cada um dos phrasal verbs. Coloca lá, look for, give up, go on. Depois que terminar isso aqui, você tem uma tarefa. Você pode criar um exemplo para cada um deles. Porque assim você não vai estar só no campo da teoria, você vai para o campo da prática também. Você vai começar a realmente colocar as coisas ali realmente para funcionar. Você não vai ficar ser aquela pessoa da teoria e ser uma pessoa que vai lá e faz tudo funcionar. Meu, tá muito da hora esse set, né? Ó, tem logo um quadro aqui. The cars there, down there. I'm in Recife today. Não estou em São Paulo hoje. Mas, ó, gostei aqui de dar live com esse cenário. Muito bom. Fechou? Mas, ó, vamos voltar, então, go on tem sentido de continuar. E por último, and the last one, at last but not least, ó, quando eu falo isso aqui, ó, eu sempre gosto de falar at last but not least, ou seja, por último, mas não menos. At last but not least. At last but not least, por último, mas não menos importante. Fechou? Então é isso. O último aqui is the phrasal verb to take off. E esse aqui é muito engraçado, porque ele tem dois sentidos. Ele tem um sentido figurado. Deixa eu colocar aqui, ó. Figurado ou literal. Então, ele significa decolar. Por exemplo, eu posso falar para você: My flight takes off on Monday at 11 a.m. Ou seja, o meu voo take off e takes off, ou seja, ele decola on Monday at 11 a.m. Ou seja, ele decola na segunda-feira às 11 da manhã. Fácil, right? It's easy. Ou se não, eu posso usar ele de maneira figurativa. Eu posso falar, por exemplo, se eu tô falando, eu sou, sei lá, I'm a product manager, I don't know, um gerente de produto, e eu falo, our sales will take off next month. Ou seja, nossas vendas vão take off, as nossas vendas vão decolar. Mas aqui eu não tô falando no sentido figurado, eu tô falando no sentido literal. Our sales will take off. My flight will take off. O meu voo ele vai decolar, as nossas vendas vão decolar. Então, ó, tá vendo essa diferença entre take off no sentido literal e figurativo? E se for no passado, o verbo take é um verbo irregular, então eu vou falar, por exemplo, my results took off because of the pandemic. Por exemplo, os meus resultados decolaram. So my results took off. No passado, eles decolaram. Por quê? Because of the pandemic. Por causa da pandemia. Então, ó, você pode brincar aí com as estruturas. Você pode utilizar ela no presente, no passado, no futuro. Você decide, você faz o seu contexto aí. É isso que eu quero que você faça agora. Você vai lá e você vai realmente pegar cada uma dessas frases e criar um exemplo com cada uma delas. Muita gente fala, meu, eu não tenho tempo para estudar inglês. Meu, inglês realmente é uma coisa que pega muito tempo da minha rotina, mas não é. Eu e vários dos meus alunos fazemos isso. A gente pega o inglês não com um horário específico do dia. A gente pega durante o nosso dia, por exemplo, conforme eu pego um Uber para ir a algum lugar, conforme eu tô, sei lá, no trabalho, conforme eu tô já estudando alguma outra coisa, conforme eu tô no ônibus. Cara, eu pego lá para fazer, tipo, eu faço pelo celular algum exemplo, ou eu pego um podcast de 5 minutos para escutar. Meu, mas eu pratico, não importa onde eu esteja. Aí muita gente fala, eu trabalho o dia inteiro. Cara, você tem algum horário de almoço? Você tem uma pausa de 15 minutos? Isso é suficiente para você colocar em prática. Não é aquela coisa de você estudar 1 hora por dia. 10 minutos por dia é melhor que 1 hora feita de maneira consistente. Tem muitas pessoas aí que começam, tipo, com 2 horas por dia, depois de um mês desistem. É melhor não desistir, mas ficar ali sempre com 10, 15 minutinhos por dia. É claro que você não vai ter aquele avanço muito rápido, mas você ainda assim vai estar aprendendo. Então minha dica para você é, se você acha que você não tem tempo, você está enganado ou enganada, porque você tem. Você só precisa encaixar o inglês aí no seu dia a dia, nem que for 10 ou 15 minutos. Isso vai fazer a diferença para você.
Beleza? Galera, espero que tenham gostado dessa live, dessa aula aqui. Apresentei para vocês uma coisa que pode fazer diferença no inglês de vocês, e são os phrasal verbs. Dei 5 exemplos para vocês aí aumentarem o vocabulário de vocês. E ó, hoje foi a última aula da semana, mas eu faço essas lives aqui toda terça e quinta-feira. Não, às vezes eu faço 4h30 da tarde, às vezes eu faço à noite, depende. Mas se inscreve no canal aqui, deixa seu like, não esquece de deixar seu like. Se você realmente curtiu, deixa aqui na área dos comentários qual foi o seu maior insight, qual foi o seu maior aprendizado, o que você curtiu aqui nessa live. Fechou? Galera, tem os canais aqui pro meu Instagram, pro meu Telegram, para todas as minhas redes sociais, onde eu tô sempre ali presente para você me seguir também. E ó, no dia 23 de agosto de 2021, vai rolar a maratona Speak English in Brazil, que vai ser um evento 100% online, 100% gratuito comigo, onde eu vou te ensinar o passo a passo que eu utilizei para conseguir dominar o inglês aqui no Brasil, sem nenhum intercâmbio, sem precisar fazer curso nenhum. Eu realmente peguei esse método e fazer curso nenhum não, I'm sorry. Na verdade, sem sair do país, sem fazer um curso fora do país. Mas é isso, se você quiser saber mais e participar desse evento 100% online e gratuito, eu vou deixar aqui embaixo o link também e eu vejo vocês na próxima terça-feira. I'll see you there. Bye.